Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Data Tips e sobre Python, né? Já é o nosso quinto vídeo aí sobre Python e eu estou ensinando algumas coisas básicas para depois a gente ir evoluindo para algumas coisas mais complexas, tá? E são aulas muito úteis aí para você aplicar no mercado de trabalho, né? Se você já trabalha na área, para você desenvolver aí suas habilidades em linguagem de programação ou simplesmente para aprender alguma coisa nova, né, que pode utilizar em projeto, ou também para entrar na área de dados, enfim, você escolhe, tá? Mas a gente traz conteúdo aqui semanal para você se divertir e aprender. Bom, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Shift, né? Então a gente vai aprender a utilizar essa função aqui em data frames, né? Então a gente vai utilizar somente o pandas aqui, construir um data frame, mostrar o que é o shift, né? O que ele faz exatamente, qual que é o resultado que ele traz ali no data frame. Depois já vou mostrar uma aplicação aí que você pode utilizar no mundo real, né? Então, no mercado de trabalho ou em algum projeto. Bom, mas antes de tudo, eu já gostaria que você se inscrevesse no canal, caso você não esteja inscrito, e também que desse um like ao final desse vídeo se você gostar, tá, do conteúdo, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Bom, então vamos lá, vamos começar sem muita demora. Vamos importar aqui as nossas bibliotecas. Tá? Vou colocar aqui o texto justamente para deixar o nosso código, né, mais organizado. Beleza, então adicionei aqui como Markdown bibliotecas e eu vou importar somente o pandas, tá? Então, importe pandas spd, vou chamar ele de pd para ficar mais fácil a digitação, e eu vou gerar alguns dados, né? Um data frame, basicamente. Então, gerando dados, essa é a nossa etapa, e aqui eu vou construir, então, um data frame df, tá? Aí você pode chamar de qualquer nome que você quiser, basta colocar o conteúdo da forma correta. Então, aqui pd data frame, e aí eu vou criar aqui um dicionário. Bom, dentro desse dicionário eu vou ter duas colunas. Tá? Eu vou criar um data frame com ID, né? Que é o identificador único daquela tabela, e também uma coluna de saldo, né? Que ele vai trazer o saldo de uma conta, tá? Ao longo do tempo. Então, eu estou trazendo essas duas colunas justamente aí para simplificar. Não vou colocar mais colunas, porque eu quero passar o conhecimento do Shift e pronto. Aí você já começa a aplicar onde você quiser. Bom, então, aqui eu vou adicionar o ID e nesse ID eu vou colocar, né, de 1 a 10. Tá? Então, eu vou colocar uma lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E também vou adicionar uma coluna que chama saldo. Tá? Para essa coluna saldo, né, eu vou gerar uns números aleatórios aqui, né? Então eu já vou copiar aqui do meu arquivo e já colei. Pronto, aqui eu tenho 10 valores, né, aleatórios aí que eu gerei para simular um possível saldo da nossa conta, tá? Ao longo do tempo, né? E aqui também em relação a cada um desses IDs. Beleza, esse aqui vai ser o nosso data frame. Vamos ver como que ele tá, né? Como que ele pode ser visualizado como uma tabela. Então aqui a gente tem os IDs e a nossa coluna de saldo com os nossos saldos, tá? Então o saldo sempre positivo, né? Porque quando ele zera, aí já não tem mais o que gastar. Bom, aqui então eu vou mostrar agora como realmente utilizar o Shift. Então eu vou escrever usando, né? Usando o Shift para calcular crescimento, tá? Então eu vou mostrar como a gente utiliza exatamente o Shift para uma aplicação real, né? Primeiro vamos aprender o que é o Shift e como que a gente utiliza ele. Bom, a gente está vendo aqui então uma coluna de saldo, certo? E agora eu vou querer gerar uma outra coluna, tá? Uma nova coluna, mostrando a cada linha qual que é o saldo anterior. Então, por exemplo, aqui 10 e 30, nessa linha aqui, na linha 1, eu vou querer que essa coluna retorne o saldo anterior. Na linha 2, eu vou querer que retorne o 10,30. Na linha 3, eu vou querer que retorne o 9,9.
Na linha 4, eu vou querer que retorne o 20,25 e assim por diante, né? Pegando sempre um anterior. Né? Eu poderia pegar dois anteriores, três anteriores, quatro, eu que escolho. Né? O Shift ele te dá essa opção de variar quanto você quer ir para trás ali no seu data frame, na sua coluna, para retornar na coluna, né? Na linha, na verdade, atual, no registro atual. Então, eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como fica isso. Eu vou criar uma coluna, então, que chama saldo anterior, né? Para pegar sempre o saldo do último registro. Então, eu vou escrever aqui saldo anterior e vou já utilizar o Shift. O Shift ele vai ser utilizado na coluna de saldo. Né? Por quê? Porque eu quero saldo anterior. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar aqui a nossa coluna de saldo e depois eu posso já usar o Shift. Né? Como que eu uso o Shift? Ponto Shift. Pronto. Quando eu coloco o ponto Shift, beleza, ele já vai pegar o registro anterior. Qual registro anterior? Um registro anterior eu quero. Né? Então eu quero que retorne sempre um atrás. Né? Eu poderia colocar 2 aqui, poderia colocar 5, ele ia retornar 5 para trás, qual era o valor. Quando não tem o valor, ele retorna NaN, né? Null. Ou seja, nessa primeira linha, por exemplo, né, colocando Shift 1, ele não vai retornar nada aqui. Por quê? Porque não tem um saldo anterior. Né? O dataframe ele começa aqui. Tá? Então vamos ver isso na prática. Bom, vou executar aqui para pegar sempre o saldo anterior e vou verificar novamente como está construído o nosso DF. Agora sim, ó, o nosso DF está sempre com o saldo e o saldo anterior. Aqui não tem nenhum saldo anterior, então ele retornou nulo. 10,30, 5,80. Ó, então tá vendo que o saldo ele sempre vindo pegando, né, do registro anterior. Tá? Então aqui 2000.20, que é esse aqui. Beleza? Então, esse é um jeito aí de você utilizar o Shift. Mas aí você vai perguntar, nossa, mas para que eu vou utilizar isso? Né? Isso tem alguma aplicação? Essa função, né, o Shift, você pode utilizar muito aí para investimentos. Né? Eu utilizo bastante aí em alguns scripts de investimentos que eu tenho. E você também pode utilizar no mercado financeiro. Tá? Eu vou utilizar aqui, então, para fazer um cálculo simples, né, de crescimento desse saldo. Eu quero saber, né, a cada registro, qual está sendo o crescimento do saldo em relação ao saldo anterior. Né? Aqui a gente já criou uma coluna de saldo anterior, então tem duas maneiras de fazer isso. Diretamente, né, sem criar essa coluna saldo anterior, ou aproveitando aí a nossa própria coluna de saldo anterior. Então, eu vou aqui construir, né, a nossa coluna, nova coluna, com a variável de crescimento. Bom, como que eu calculo o crescimento? Né? Então, basicamente é o saldo, né, menos o saldo atual, tá? Menos o saldo anterior, né, e dividido pelo saldo anterior, né, que é o valor aqui de referência. Tá? Então, vamos passar isso para a linguagem de Python. Então, def saldo menos df saldo anterior, né? E a diferença disso vai ser o quê? Vai ser dividido por df saldo anterior, né? Então, fazendo isso aqui, a gente já consegue verificar então qual que é o crescimento. Como eu quero ver em porcentagem, então aqui eu vou multiplicar por 100. Tá? Então, já vou deixar multiplicado aí por 100 para ficar mais fácil de visualizar. Então é isso, estou pegando o saldo, né, para cada registro, saldo menos saldo anterior, dividido pelo saldo anterior. Ele vai dar o nosso crescimento aí. Então vamos verificar aqui. Né? Agora sim, ó. Então, quando foi de 5,8 para 10,30, né? Então ele aumentou aqui 77%. Né? Então, 10,30 menos 5,8 está avançando 77% aí em relação a esse 5,8. Tá? E quando desceu de 10,30
para 9,9, né, ele teve um crescimento negativo aí de menos 3 ou quase menos 4%. Tá? Então, reduziu em 4% em relação ao 10,30. Tá? E assim por diante. Né? Tem uns crescimentos absurdos aqui. Né? Então, por exemplo, do 20,25 para 250, ele aumentou, né, 1.134%, ou seja, umas 11 vezes aí basicamente. Né? Então, se a gente multiplicar 20 por 10 dá 200, 21, né? 20 vezes 11, daí aproximadamente 250. Beleza? Então, aqui a gente tem a nossa coluna de crescimento. A gente poderia fazer assim, como eu fiz, né? Criando a variável de saldo anterior, que talvez seja mais fácil para quem está iniciando, ou fazer diretamente. Né? Eu poderia simplesmente pegar essa variável de crescimento e colocar aqui, ao invés do df saldo anterior, eu posso colocar df saldo.shift 1. Tá? Aqui escrevi errado, shift 1. Tá? E aqui também, mesma coisa, né? Então, ao invés de saldo anterior, eu posso colocar saldo.shift 1, né? Que é a mesma coisa que o saldo anterior. Beleza? Então, def saldo menos df saldo.shift 1, pegando o registro, o valor do registro anterior, dividido pelo valor do registro anterior. Então, se eu der aqui um run e executar novamente o df, você vai ver que deu basicamente aí a mesma coisa. Tá legal? Então, essa foi a aula aí sobre o Shift, né? E eu vou trazer também um conteúdo aí sobre o Rolling, né? O Rolling, ele é muito utilizado juntamente com o Shift, mas vai ficar para uma próxima aula, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dê o like no vídeo, beleza? Então, até a próxima.